Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso encontro do Evangelho, que levamos até a sua casa através dos nossos meios de comunicação. Hoje estamos festejando o domingo de Pentecostes, o Espírito Santo na história da nossa salvação. Os Atos dos Apóstolos narram um fato bem curioso. Chegando Paulo em Éfeso, encontrou alguns discípulos e disse-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Se fizéssemos hoje a mesma pergunta, receberíamos de muitos cristãos uma resposta semelhante. Porém, sabem sim que existe um Espírito Santo, mas é tudo o que sabem dele. De resto, ignoram quem é, na realidade, o Espírito Santo e o que representa para a sua vida. Hoje, se nos oferece uma oportunidade única ao longo do ano litúrgico para fazer essa descoberta essencial para a nossa fé. Por isso, nos propomos, com o auxílio do mesmo Espírito Santo, percorrer desde o início toda a história da salvação, procurando sua presença meiga e silenciosa. Afirmou-se com palavras terríveis, mas verdadeiras, que a violência é a alavanca da história humana, porque não há mudança profunda que, de fato, não tenha sido marcada por guerras, revoluções e sangue. Não, porém, outra história, a da salvação, que tem por protagonista Deus, sua alavanca é o Espírito Santo, isto é, a força, a ternura que vem do amor. Em cada novo início, em cada salto de qualidade, na efetivação do plano divino da salvação, há uma intervenção especial do Espírito de Deus. E os padres da Igreja, e especialmente os gregos, tinham captado perfeitamente esses pontos luminosos que percorrem a Bíblia como uma espécie de fio vermelho, até tornarem-se luz meridiana no dia de Pentecostes. Diz São Basílio: pensas na criação? Ela foi obra do Espírito Santo que consolidava e enfeitava os céus. Pensa na vinda de Cristo? O Espírito Santo a preparou e depois, na plenitude dos tempos, a realizou descendo em Maria. Pensas na formação da Igreja? Ela é obra do Espírito Santo. Pensas na parousia? O Espírito Santo não estará ausente, nem então, quando os mortos surgirem da terra e revelar-se-á do céu o nosso Salvador. Procuramos aprofundar essa grandiosa visão, fazendo-a deslizar lentamente diante de nossos olhos. Jesus, na manhã da Páscoa, recorria à Escritura para explicar aos discípulos tudo o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Nós, no dia de hoje, de Pentecostes, vamos reabrir a mesma Escritura para descobrir nela tudo o que se refere ao Espírito Santo. No princípio, narra a Bíblia, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo. Reinava o caos, mas eis que o Espírito de Deus, seja o que for dito ou designado neste ponto, pairou sobre o caos e se fizeram a luz, a separação, a ordem, a harmonia. As coisas vão mostrando seu verdadeiro rosto e seu lugar. As águas se ajuntaram no mar, as ervas e as sementes germinaram sobre a terra, os astros começaram a brilhar no céu e Deus ficou contente com sua criação. Quando este mundo ficou pronto para colher a vida, 6 dias depois, na linguagem figurada da Bíblia, e milhões ou bilhões de anos depois, segundo o cálculo da ciência, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele plasmou o homem com o barro da terra. É uma maneira de falar que quer dizer que Deus preparou com as leis da evolução que ele mesmo tinha posto na matéria um animal diferente de todos os outros, o homem.
uma criatura guiada pelos instintos e não iluminada pelas luzes da razão. Mas eis que intervém de novo aquela misteriosa realidade que tinha pairado sobre as águas primordiais, o Espírito de Deus. E o hominídeo se torna homem, a criatura animal se torna ser espiritual, dotado, mesmo que no início apenas embrionariamente, de razão e de liberdade. E o Senhor Deus inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente. Era um ser capaz de dialogar com seu Criador, ser seu amigo, mas também com a possibilidade de revoltar-se contra ele. E a escolha do homem pendeu, infelizmente, para essa segunda possibilidade, a do pecado. Aconteceu então um rompimento profundo, uma dissonância que causou incomunicabilidade entre o homem e Deus. O mal que, com o volver dos séculos, mudou o rosto da humanidade e da terra. De objeto de complacência, o homem passou a ser motivo de desgosto para Deus. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. Porém, não se deixou vencer pelo mal. Em sua misericórdia, decidiu neste ponto recriar sua obra como se refunde uma estátua danificada ou deformada pelo tempo, para formar uma nova com os traços originais. Para essa criação e nova humanidade, ele tomou um novo tronco genealógico, um novo Adão, isto é, seu próprio Filho Jesus Cristo. Tirou-o do seio da Virgem Maria, como no início tinha tirado Adão do seio da terra virgem. Tudo isso por virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo marca aqui também o início de uma nova fase da história da salvação. E diz o anjo a Maria: virá o Espírito e porá dentro de ti o Verbo. E Jesus diz aos seus discípulos: virá o Espírito e inscreverá no vosso coração as minhas palavras. Irmãos e irmãs, peçamos hoje isto ao Espírito, para que Ele mantenha aceso em nós o amor que aquece e que não tem medo. Crie em nós luz, sabedoria do coração, aquela que move e aquece as profundezas da vida. Traz-nos o dom fabuloso de um coração aceso, que seja vento de liberdade, que infuna as velas do pequeno barco do nosso coração e nos faça recriar cada dia mais uma vida nova através do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem, e um forte abraço a todos dos frades capuchinhos.